Mateus 24, 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E então, no capítulo 1 de Atos, começando com o versículo 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Eu creio que foi uma nuvem de anjos. Anjos anunciaram o seu nascimento, e creio que anjos o escoltaram de volta ao Pai. E estando eles com os olhos fitos no céu, provavelmente com lágrimas nos seus olhos, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, há de vir da mesma maneira como ouvistes subir para o céu. Que gloriosa promessa e esperança isto é para nós neste período da história. Sabem, quase todas as igrejas que eu conheço ensinam que Jesus vai voltar outra vez. E o mundo secular de hoje, os jornais seculares, estão falando sobre Armagedon. A revista Time disse no outro dia que a maior preocupação na vida de todo o povo americano é o vindouro apocalipse. Estão usando a linguagem da Bíblia, estão usando a linguagem do julgamento, estão usando a linguagem do livro da Revelação para descrever as coisas que estão acontecendo hoje. E você sabia que as outras grandes religiões do mundo ensinam que alguém está para vir um dia destes? Uma declaração doutrinária judaica, elaborada pelos miodésios, proclama uma firme crença na vinda do Messias. Os hindus, que creem em 10 reencarnações do Deus Vishnu, dizem que 9 já aconteceram e a 10ª virá no fim dos tempos, quando ele virá como um herói conquistador. O budismo aguarda uma futura encarnação de Buda. O islamismo, tanto o grupo dos xiitas como o grupo dos suni, estão esperando a vinda de um líder nos últimos dias da terra. E os xiitas creem que ele já surgiu e está escondido em algum lugar secreto até o dia da sua manifestação antes do fim do mundo. E os sunis creem que ele ainda não apareceu na história do islamismo. Mas de onde vem essa crença universal? Eu creio que vem do princípio dos tempos, quando no 3º capítulo de Gênesis, Deus prometeu a vinda de um Salvador, a vinda de um Messias que viria para destruir as obras do diabo. Mas os discípulos fizeram 2 perguntas. Qual será o sinal da tua vinda? Quando virás outra vez? E quando vai ser o final dos tempos? Não sabemos a resposta delas. O Senhor Jesus disse que não devíamos especular sobre datas. Há muitos sinais. Alguns teólogos contaram 21 sinais dados apenas por Jesus, sem contar os sinais mencionados em outras partes da Bíblia. Há pelo menos 5 que quero mencionar em passagem. Primeiro, ele disse que seria como nos dias de Noé. Estariam comendo e bebendo e casando e dando-se casamento, trocando esposas, e que a moralidade estaria no nível muito baixo. Seria como Sodoma e como Gomorra. Então, segundo, que haveria um aumento de criminalidade. Jesus disse que logo antes do fim haveria um desrespeito à lei no mundo todo. Ele disse: ouvireis falar de sedições. Em Lucas, capítulo 21, no versículo 9, sedições. Essa palavra traz consigo a ideia de que o desrespeito à lei será geral. E traz consigo a ideia de rebelião, revolução, terrorismo e criminalidade, indicando que isso será um sinal
da breve vinda de Cristo. E houve outra época na história que vimos tanta criminalidade, é generalizada, e foi o que Jesus disse. Então ele disse que guerras e revoluções aumentariam, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Ele também disse que haveriam enganadores e zombadores. Disse que muitos falsos profetas se levantariam dizendo ser o Cristo. Você sabia que só em Los Angeles dizem que há mais de 400 que proclamam ser Jesus Cristo? Seitas surgirão, feitiçaria florescerá, falsos mestres se infiltrarão na igreja. A Bíblia será objeto de ataques. O diabo quer que duvidemos da Bíblia. E se ele conseguir nos desviar, por pouco que seja, das Escrituras, ele terá ganho uma grande vitória, porque a Bíblia é nossa autoridade. Jamais permita que alguém o desvie deste livro. E creia nele. Nunca ouvi falar ou li de um momento na história em que a palavra paz foi usada com tanta frequência. Outro sinal que Jesus está para voltar. Um diplomata europeu disse algum tempo atrás que se o diabo pudesse resolver os problemas do mundo, ele seguiria o diabo. E alguns deles já estão seguindo o diabo. Uma menininha estava observando um velho relógio quando devia dar 12 badaladas e alguma coisa estava errada e deu 13 badaladas. Ela correu para a mãe e disse: "Mamãe, é mais tarde do que nunca foi antes." Bem, quero lhes dizer, é mais tarde do que jamais foi antes. Nunca foi tão tarde antes, mas quero dizer outra coisa. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Ele não abandonou este planeta para vaguear pelo espaço como um robô perdido. Filósofos seculares estão perguntando o que é a história afinal, por que o homem está sobre a Terra, para onde está indo? Alguns dizem que a história é como uma mosca bêbada com as patas sujas, de tinta fresca, cambaleando através de uma folha de papel. As pegadas não levam a lugar nenhum e não tem qualquer sentido ou nexo. A moderna filosofia hedonista foi descrita como um homem cego, numa sala sem janelas, procurando um gato preto que não está lá. E isto descreve alguns dos nossos dias atuais. Não tem qualquer ideia do que está acontecendo. Não consegue discernir de forma alguma que Deus tem um propósito. O grande ensino da Bíblia é que Deus não abandonou o mundo. Ele tem um plano. E seu plano é que Jesus Cristo vai voltar e trazer paz e justiça ao nosso mundo. Mas até lá, você e eu temos uma tarefa a cumprir. Nosso Senhor disse: ocupem-se, sejam fiéis até que eu venha. E ele também disse que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. O Evangelho vai ser pregado a todo o mundo. E no mundo sem esperança, devemos deixar Amsterdã como uma mensagem de esperança. A Bíblia diz que somos salvos e mantidos pela esperança, e a esperança não confunde. A Bíblia ensina que ele vai voltar entre nuvens, e todo olho o verá. E para nós que o conhecemos como nosso Salvador, vai ser um momento glorioso e emocionante quando Jesus voltar outra vez. E ele vai nos levar consigo se cremos nele e seremos arrebatados. E muitas coisas vão acontecer, mas não vamos falar nisso aqui. Mas para aqueles que o rejeitaram, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, vai haver choro e pranto e ranger de dentes. Porque a Bíblia ensina que o inferno existe. Nós não gostamos de pregar sobre isso, nem falar sobre isso, mas está na Bíblia e Jesus falou mais sobre isso que qualquer outro. E se formos fiéis à Bíblia, pregaremos sobre o inferno e o julgamento, avisando o povo. E uma razão porque há tanto pecado no mundo hoje é porque o homem perdeu o medo de que existe um inferno. Devemos ajudar os necessitados, os pobres e oprimidos. Devemos lutar por justiça social. Mas nossa tarefa primordial é proclamar o Evangelho da redenção centralizado na cruz e na ressurreição.